Capítulo 1. O chamado da fé. A fé é mais do que um sentimento. É decisão, movimento, entrega. No Novo Testamento de Mateus a Judas, encontramos homens e mulheres que deixaram tudo para seguir uma voz que ecoava mais forte do que a lógica. Jesus não chamou os perfeitos, ele chamou os dispostos. E cada passo que eles deram foi marcado por desafios, desertos, dúvidas, mas também por milagres, curas e promessas. Maria disse sim, sem entender tudo. José ouviu um anjo em sonho e mudou seus planos. Pedro largou as redes. Mateus saiu do conforto. O chamado exige fé. E essa fé exige determinação. Não se trata apenas de crer, mas de continuar crendo. Não apenas ouvir, mas obedecer. Não apenas começar, mas terminar. A caminhada do cristão é marcada por altos e baixos. Mas quem tem fé, segue. Quem tem determinação, não recua. Os discípulos enfrentaram perseguições, rejeição, ameaças. E mesmo assim, avançaram, porque sabiam que a promessa era maior que a dor. A mulher do fluxo de sangue tocou Jesus em meio à multidão. Bartimeu gritou mesmo quando mandaram calar. O centurião creu de longe. Todos esses exemplos mostram que a fé que agrada a Deus é aquela que não espera condições ideais. É aquela que age, mesmo diante da oposição. Determinação é isso, seguir quando o caminho não é claro. A igreja primitiva, em Atos, se espalhou por causa da perseguição. Mas não se calou. Pregou, curou, multiplicou. Tudo isso por causa da fé. Uma fé viva, uma fé com obras. Uma fé que não se resume a palavras, mas que se expressa em atitudes. E essa fé continua viva hoje. Em cada coração que decide confiar. Em cada alma que escolhe obedecer. Em cada vida que decide levantar, mesmo ferida, e seguir em direção à cruz. Capítulo 2. Resistir para vencer. Paulo disse: completei a carreira, guardei a fé. Isso é vencer. Não é evitar a dor, mas resistir a ela. Não é fugir do combate, é permanecer mesmo sangrando. As cartas do Novo Testamento foram escritas entre prisões, perseguições, açoites, e ainda assim, nelas há consolo, força, direção e esperança. A fé que sobrevive ao tempo é a que se fortalece na luta. Tiago afirma que a prova da fé produz perseverança. Pedro nos chama a sermos santos mesmo em meio ao caos. João escreve sobre o amor que lança fora o medo. Em cada carta, há um chamado à resistência. E a resistência só é possível quando há fé. Paulo enfrentou naufrágios, apedrejamentos, solidão, mas nunca deixou de crer. E por onde passava, deixava rastros de milagres, libertações, salvação. Porque sua fé não dependia de circunstâncias. Ela vinha de uma certeza interna. Cristo vive em mim. Determinação é escolher seguir quando a vontade é parar. Fé é caminhar quando a vista é turva. Jesus nos chamou para negar a nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo. Isso exige mais que emoção. Exige convicção. A fé não é para os fracos de alma, mas para os rendidos de coração. João Batista não negociou a verdade. Morreu firme. Estevão, apedrejado, viu os céus abertos. Maria, mesmo diante da espada da dor, permaneceu fiel. Esses nomes não ficaram na história por serem famosos, mas por serem fiéis. A fé verdadeira vence o mundo não com armas, mas com obediência, com mansidão, com coragem, com fidelidade. Quem tem fé de verdade não retrocede. Avança, ainda que com lágrimas nos olhos. Capítulo 3. A vitória dos determinados. No Apocalipse, a promessa é para os que vencem, e vencer na Bíblia é permanecer. Não é conquistar posições humanas, mas manter-se em posição espiritual. A vitória do cristão não é medida em números, mas em frutos. Cada pessoa usada por Deus no Novo Testamento teve um ponto em comum: entrega total. Paulo, antes perseguidor, se tornou apóstolo. Pedro, antes impulsivo, se tornou líder. João, antes explosivo, se tornou o apóstolo do amor. Porque a fé transforma.
E a determinação sustenta essa transformação. A fé não é um evento, é um estilo de vida. Não é para domingos, é para todos os dias. É para as noites escuras, os dias nublados, os momentos silenciosos. Determinação é manter os olhos fixos em Cristo quando tudo em volta chama para desistir. Você foi chamado para vencer. Mas vencer na perspectiva do céu. Vencer a si mesmo. Vencer o pecado. Vencer o medo. Vencer a apatia. E isso só é possível com fé. E com uma decisão firme de não recuar. Deus não esquece os que permanecem. Cada renúncia, cada lágrima, cada oração no secreto, tudo está diante dele. E no tempo certo a resposta vem. A colheita chega. A vitória se manifesta. Portanto, levante-se. Renove sua fé. Reafirme sua determinação. O Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. A estrada é longa, mas Ele está com você. A promessa ainda está de pé. E quem crê verá. Quem persevera vence. Quem é fiel até o fim recebe a coroa da vida. Essa é a jornada da fé e da determinação. Essa é a herança dos que não desistem. Conclusão. Final. A jornada cristã, revelada do Evangelho de Mateus até a carta de Judas, não é feita de facilidades, mas de propósito. Cada ensinamento, cada milagre, cada carta escrita sob perseguição nos lembra de algo essencial. Fé não é sentimento passageiro, é alicerce eterno. Determinação não é força humana, é resposta a um chamado divino. Deus não prometeu ausência de lutas, mas presença constante. Ele nunca disse que seria fácil, mas garantiu que valeria a pena. A fé que vemos nos apóstolos, nas mulheres que serviram, nos mártires e nos líderes da igreja primitiva, é a mesma que nos sustenta hoje. E essa fé nos convida a perseverar, a nos levantar em meio às quedas, a crer quando tudo diz não, e a caminhar mesmo sem ver o fim do caminho. Determinação é o que transforma o crente comum em um guerreiro silencioso do reino. Fé é o que liga a terra ao céu, o agora ao eterno. E juntos, fé e determinação moldam homens e mulheres que deixam marcas, não apenas na história, mas na eternidade. Você não foi chamado para sobreviver, mas para vencer. E a maior vitória é permanecer fiel até o fim. O céu aplaude os determinados. O reino se move pelos que creem. E a cruz ainda é suficiente para nos dar força, direção e esperança. Permaneça, creia, avance, porque a promessa ainda está de pé, e o Deus que prometeu nunca falha.